Olá, olá, tudo bem com vocês? Boa tarde pessoal. Bom, vamos lá, vamos nos preparar para mais um bate-papo aí bem legal. Hoje nós teremos o Wilson da Avante Assessoria, que é um parceiro nosso do Grupo Alliance, né? E ele vai bater um papinho conosco hoje aí a respeito da importância dos controles financeiros nas empresas, né? Ele é um cara que conhece muito estas ferramentas, estas necessidades que os nossos clientes têm, que as empresas têm, e ninguém melhor que ele para poder falar a respeito disso conosco, né? Bom, sem mais delongas, eu quero agradecer aí a presença de todo mundo que tá acessando, que está entrando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá legal? Tá nítido para vocês? Sinalizem aí para nós, é importantíssimo a gente ter esse feedback para que a gente faça aí a melhor transmissão possível para vocês, tá certo? Eu já quero aproveitar e pedir para que vocês cliquem aí no coraçãozinho sem moderação. É importante para a gente dar relevância para esse vídeo, para essa live, para que o Instagram entenda que ela tem um conteúdo importante, que ela tem um conteúdo relevante e que a gente consiga alcançar mais pessoas, tá certo? Eu vou colocar o Wilson aqui na nossa live para a gente já começar a bater um papo com este profissional de alto nível. Um momento, vamos ver aqui. Vamos ver se ele entra aqui. Vamos lá. Fala, meu caro amigo. Deixa eu fazer Fala, Andrezão, tudo bom? aqui. Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, graças a Legal, Deus. legal. Um pouco de saudade de te encontrar pessoalmente, né, cara? É sempre Poxa, bom. É rapaz, sempre a nem distância, me assim, fala. fica um pouquinho. ah, Legal, legal. a Olha, cada eu vou live a falar, gente vai parecendo mais gordo, né? A cada live. Exato, exato. Tem que tomar um cuidado com isso. Temos que tomar um cuidado. Rapaz, assim, eu costumo dizer para os meus clientes que, às vezes a gente está conversando que agora é tudo online, né? Você vai fazer uma reunião com um cliente, você faz um Zoom, você usa o Teams, você usa enfim, Skype, vários tipos de plataformas de comunicação digital, né? E eu costumo dizer para os meus clientes que eu sou uma pessoa extremamente sinestésica, né? Sinestésica, que como bom brasileiro que sou, gosto de contato físico, gosto de aperto de mão, gosto de abraço, gosto de olho no olho, de estar perto, né, essa coisa do contato próximo e tal. Então eu estou sofrendo um pouquinho com essa questão do distanciamento social, da As pessoas, pandemia, eu acho que as pessoas né, mais mas... extrovertidas são as que acabam sofrendo mais, né, André? É verdade, é Acho verdade. que sim, acho É que sim, verdade, acho aquele que que está sim. acostumado, aquele que é caseiro, está acostumado a ficar em casa, não sofre tanto. Agora aquele que gosta de ficar para Ah, é. fora, Não, tem com jeito, certeza, com cara, tem certeza. E jeito. assim, e a minha vida no meu cotidiano na Confirp é essa, né? Você sai para visitar cliente, então você está o tempo inteiro falando com outra pessoa, em outra empresa, entendendo o que precisa, como é que não é, quais são as necessidades e tudo mais. É uma coisa bem dinâmica. E agora você se vê confinado, essa é a palavra, né? Você se vê confinado a uma sala de trabalho pelo período que você precisa desenvolver os seus trabalhos. Então, tudo que você faz, preciso sair para falar com o cliente. Não, não vou sair, eu vou conectar aqui, vou conversar com ele aqui online. Eu preciso desenvolver um relatório. Pô, legal, então já vou estar aqui também. Então, para quem já é acostumado com essa rotina, com esse dinamismo e tal, é bem difícil a adaptação, mas a gente vai... O ser humano ele é um ser altamente adaptável, né? Então a gente vai se organizando e vai fazendo os ajustes necessários para isso. É verdade, é verdade. Mas e você, meu irmão, como é que você tá? Você tá bem? É, nós estamos adaptando ainda, né? É difícil não se adaptar de uma vez, né? De fato, Sem dúvida, sem com essa dúvida. situação. Então, acho que a adaptação, ela é constante. Uma coisa que é legal é que assim, o trabalho ele começa a fluir melhor agora à distância do que fluía antes. Antes você Sim, pedia alguma coisa, demorava para voltar à distância. Agora, sem como dúvida. tem muita gente nessa situação, tá todo mundo Uhum, na mesma pegada. Então tem sim. fluído sim. Tem diversas discussões. Outro dia o Richard estava fazendo uma live dizendo também sobre o comportamento, né,
das pessoas, do trabalho na pandemia, como vai ser o Sim, pós-pandemia, né? O novo normal, que as pessoas gostam de falar, exato, temos um meio esquisito até exato, de exato. falar, mas, assim, a gente vai se adaptando, né, cara? A história é sempre essa, Mas a certeza que a nós temos é adaptação. que como era não vai ser mais, né? É, Pode ser que fique, como a gente gosta de brincar, né? Meio mussarela, meio calabresa, mas como era, na forma como era, com certeza não, porque isso veio para acelerar uma série de situações que já estavam começando a serem necessárias, né? Que é a questão do teletrabalho, né? O trabalho remoto e tudo mais. Então, com certeza, assim, acho que a gente não sabe exatamente como é que vai ser, a gente vai precisar esperar para poder entender de que forma que vai ser essa adaptação efetiva, quando a coisa acontecer realmente. Né? Mas a gente sabe que realmente não vai ser exatamente como era, igualzinho como era antigamente, não será mais. é. Mas muito que bem. Bom, gente, Muito que bem que nós vamos sejamos mais começar. disciplinados, né, e tenhamos mais Exato, controles. exato, exatamente. E aí isso nos remete ao tema da nossa live. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu quero agradecer a todo mundo que está aí presente com a gente. Muito obrigado. Tem o pessoal que a gente já tem visto que está entrando aí, que está acompanhando a Confirp ao longo aí, desde que a gente começou com essa celeuma de fazer, com esse compromisso, né, de trazer lives, webinars, cursos online, e a Confirp está muito engajada nisso, porque a nossa missão é trazer informação, é manter vocês informados. Né? Então, essa é uma responsabilidade que a gente leva com muito afinco, leva muito a sério, de sempre trazer informação da melhor qualidade para vocês, sempre procurar parceiros, como é o caso da Avante, por exemplo, que vem agregar valor para vocês, né? E com isso fazer com que vocês tenham mais ferramentas, mais conhecimento para poder passar por esse momento e mesmo depois desse momento que continuem com... O conhecimento nunca é demais, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente agrega e é algo que ninguém nunca vai conseguir tirar de você, Não. né? E esses Então, bate-papos aqui agregam demais, né, André? sem Assim, dúvida, quanto mais a gente conversa, mais a gente vai aprendendo, vamos pegando experiências novas aí, né, pontos de vistas diferentes. Então, o sem aprendizado dúvida, é algo sem dúvida, valioso. A sem dúvida. conversa é algo valioso para aprendizado. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, para quem não conhece, para quem não nos conhece, está aqui entrando agora aqui, nunca tinha visto falar da Confirp, nunca tinha visto falar da Avante. A Confirp é uma empresa de consultoria contábil que completou ontem seu 34º aniversário, né? Nós fizemos Com a festa da aniversário pizza, ontem. Foi bem legal, bem legal. O nosso marketing, junto com a parabéns. nossa diretoria, desenvolveu uma pizzada virtual, né? Então a gente mandou trazer as pizzas e a empresa arcou com tudo, foi muito legal, a gente juntou as famílias e aí compartilhamos as fotos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, foi uma coisa linda de se Foi muito ver, foi bacana. emocionante, foi muito gostoso, né? E assim, e com isso a Confirp tem a sua mão, à sua disposição, uma série de ferramentas para poder agregar valor para os seus clientes ao longo desses 34 anos. Né? Nós somos uma empresa de contabilidade totalmente voltada para a contabilidade digital, com essa coisa nova, com essa nova demanda que existe. Nós já estávamos falando sobre isso. Então, o processo de adaptação ele foi muito mais rápido, né? E aí, junto com a Confirp, nós temos o Grupo Alliance, que é um grupo de empresas que não concorrem entre si, mas que a gente faz indicações seguras. Então, cada uma das empresas que estão lá, com cada segmento, eu posso indicar de olho fechado, por exemplo. Se eu entender que o meu cliente precisa da solução da Avante, eu posso indicar a Avante de olhos fechados, porque eu sei que a Avante vai atender esse meu cliente como se fosse eu, Confirp, que estivesse atendendo. Né? Então, para a gente é muito gratificante isso, porque a gente tem, ao mesmo tempo que eu sou uma empresa de contabilidade, eu tenho à minha mão todos os segmentos correlatos, como assessoria empresarial, empresas especialistas em recuperação de empresas, organização, toda a parte de consultoria financeira, administrativa, estratégica, está tudo à minha mão ali, todas as outras soluções que eu preciso estão ali, né? E é muito fácil de você conseguir acessar, ter acesso a tudo isso, porque basta você ter qualquer contato com qualquer uma dessas empresas e sinalizar uma necessidade que a gente vai ter alguém para poder te indicar que vai atender a sua necessidade com certeza. Né? E para você encontrar a gente é muito fácil. A Confirp está presente em todas as redes sociais, no Confirp Contabilidade, @Confirp Contabilidade. Pode entrar lá, acessar Instagram, Facebook, LinkedIn, né, YouTube. A gente está lá presente em tudo e sempre trazendo bastante conteúdo.
Mas fala aí, e a Avante, Wilson, como é que a gente encontra a Avante? A Avante também faz parte do grupo Alliance, né? Que, como você mencionou, acho que as suas apresentações são bastante completas aí desse grupo. O que é legal é disso que você falou, né? Que nós podemos fazer indicações assim de olhos fechados, né? Porque o crivo para as empresas conseguirem entrar dentro do grupo Alliance é algo bastante detalhado, né? A homologação para a empresa fazer parte desse grupo ela é grande. Então isso é muito bacana. Isso dá credibilidade, né? E de certa forma um selinho de qualidade aí, né? Porque assim a gente tem que sempre preservar por aquilo que a gente faz, né? Prestadores de serviços, você é o estoque, né? Então, exatamente. você tem que você é o maior patrimônio. Perfeita a sua colocação, perfeita. A nossa principal preocupação é que eu não posso amarrar o meu nome numa empresa que vai atender mal o meu cliente, porque quando você indica, você acaba criando um vínculo por conta da indicação. Né? Então, se você indica uma empresa que não vai atender o seu cliente como se fosse você que fosse atender, é melhor não indicar, porque isso vai dar problema. Isso vai dar problema. Mas muito bem, Wilson. Hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho sobre controles. Pode falar, por favor. Sim. Não, a Avante é uma consultoria que a gente se autodenomina uma assessoria, né? Porque a gente procura assessorar realmente nos trabalhos, além de dar a consultoria, que já está no mercado há 15 anos aí de experiência. O Benito Pedro é o executivo-chefe da consultoria. E assim, já temos esse tempinho de mercado também aí com experiência em recuperações de empresa e gestão em geral, né? Vamos falar Legal. assim. Além do grupo AGA, nós fazemos parte também do grupo GERI, que é um grupo de excelência em recuperação de empresas do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Muito importante. Então, esse é um grupo bacana que está ligado sobre todos os administradores aqui dentro de São Paulo, né? E lá dentro é dividido em dois grupos, né? Um grupo destinado à recuperação judicial e o outro grupo voltado a recuperações administrativas, né? Sem entrar no âmbito judicial. Então, legal. Isso é bem bacana também. É um grupo que a gente troca bastante ideias lá, tem bastante cases lá diferentes que faz a gente aprender bastante e ter casos novos para a gente trazer para a base também, né? Sem dúvida. Para encontrar a Avante nas mídias sociais, o nosso site é avanteadm.com.br e em todas as mídias sociais é @Avante Assessoria Empresarial. Legal, muito bem. A gente vai entrar dentro do assunto principal aqui da nossa live e eu queria pedir para que vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta para fazer, não se façam de rogados, por favor, coloquem a pergunta e na medida do possível a gente vai lendo aqui, vai tentando esclarecer, vai tentando direcionar da melhor forma. Explorem esse homem sabe demais, então vamos tirar conhecimento desse rapaz, tá certo? Imagina. Bom, legal, Wilson. Assim, falando de controles, né? Existe uma questão que me incomoda bastante do ponto de vista contábil, principalmente, né? Eu estou na linha de frente aí, junto com os outros meninos da Confirp, né? Sempre olhando para o mercado, tentando entender quais são as empresas que hoje não estão muito bem assessoradas e tentando trazer essas empresas para nós, para que a gente consiga, de repente, mudar a experiência que essa empresa que não está sendo bem assessorada tenha, né? E normalmente existe um estigma do mal necessário e tudo mais. E uma coisa que eu tenho visto muito é que, e aí, sendo o advogado do diabo para os nossos colegas contadores, é que muitas vezes a culpa não é do coitado do contador, às vezes é que a empresa não tem controle, não tem, né, toda a parte de relatórios, ela não consegue saber onde ela está, ela não consegue mandar os documentos de uma maneira organizada e tudo mais, né? E assim, o que a gente sabe é que assim, uma empresa grande, né, uma SA, uma multinacional, né, óbvio, eles estão muito preocupados na questão da elisão fiscal, que é a questão tributária, de pagar o mínimo imposto possível dentro da lei, né? Mas eles têm uma preocupação muito grande com controles, né? Com todo tipo de controle, com todo tipo de relatório. E quando você começa a descer essa régua
para as empresas um pouco menores, um pouco mais medianas, você começa a perceber que muitas vezes isso não é algo que o sócio, que o diretor está ali muito, sabe, não é uma coisa que ele tenha naquela essência dele de ter, entendeu? Você começa a sentir que isso é uma coisa que vai deixando de ser importante. Qual é a visão da Avante? Qual é a visão do Wilson em relação a isso? É assim, tem um ponto de vista, eu ouvi de um executivo uma vez, uma máxima que eu achei muito interessante, que as empresas grandes, elas pagam o funcionário para não errar, e as pequenas pagam para o funcionário errar. Porque as grandes... porque, assim, a lógica disso é que é assim, a empresa de grande porte, eu concordo com essa máxima, tá? A empresa de grande porte, ela dá treinamentos, ela consegue dar treinamentos, tudo. Ela começa a criar uma estrutura dentro da empresa onde o funcionário ele vai trabalhar dentro de regras. Então ele vai ter manual de trabalho, se ele sair, outra pessoa entrar. O organograma ele é muito bem dimensionado, com a parte de cargos e funções muito bem detalhado, a parte de normas técnicas, isso faz parte de um processo de compliance que eles implantam. Né? Então, os profissionais eles acabam trabalhando focado naquele ponto. Né? Exatamente como você disse, né? Quando começa a baixar um pouco essa régua, nós começamos a entrar em empresas que vêm muito de empreendedorismo, onde o dono da empresa, quando ele desenvolveu ela, foi com a cara e com a coragem, né? Com uma oportunidade de negócio que ele viu e com todo o timbre de executivo e empreendedor que ele tem. Mas ele faz isso, ele quer resolver a questão de fazer a empresa decolar, depois ele pensa em organizar. Então isso fica um pouco para trás. E aí as pessoas que estão acompanhando ele aí, essas pessoas, elas vão acabar errando. Porque elas vão arriscar no trabalho. Elas vão arriscar fazer uma negociação diferente, elas vão arriscar fazer algo... E esse arriscar, você comete erros. Então, essa empresa já estruturada, ela não tem riscos nesse ponto, né? As pessoas têm que entregar aquilo e acabou. Enquanto a outra, até nessas pequenas que começam a aparecer profissionais coringas, né? Os chamados profissionais coringas, que é o cara que faz tudo e tal. Esse cara, se ele cometer um erro, você não pode condenar ele. Porque ele está tentando. Ele não foi treinado, né? Às vezes você pega um cara experiente... Às vezes você pega um profissional experiente que está atuando em uma empresa de grande porte, aí ele sai dessa empresa, vai trabalhar em outra empresa e lá ele não serve. Ele não presta. O cara não deixou de prestar do dia para a noite. Entendeu? É que ele está dentro de uma política que na outra essa política é diferente. Então, é assim, aí os dois têm que se adequar, né? Que a empresa investiu. Né? E o profissional também está investindo e ele também vai ter que se adequar nessas novas políticas. E é isso. Eu entendi, mas agora mas tem uma questão também que me martela a cabeça, que é o seguinte, muitas vezes um profissional que ele vai conseguir talvez resolver o seu problema, ele é um profissional com um valor de mercado um pouco mais alto. Né? É diferente... Me perdoem o trocadilho, gente, pelo amor de Deus, me perdoem o trocadilho, mas assim, gosto muito de futebol, então vou fazer uma metáfora aqui, né? Uma coisa é você contratar o Betão, que jogava no Corinthians lá muitos anos atrás, né? Então quem acompanhou os campeonatos paulistas aqui naquela época vai saber. Uma coisa é contratar um Betão, outra coisa é você contratar um Thiago Silva da vida, né? O cara vai resolver o seu problema, mas o passe dele é muito mais alto do que o passe do Betão, né? Então, eu acho que muitas vezes, por conta de talvez não ter essa sensibilidade da importância desse profissional, muitas vezes você acaba colocando um profissional que talvez não esteja ainda preparado para assumir determinadas responsabilidades, né? Não sei como você vê isso. Não sei se a minha internet aqui deu uma falhadinha. Foi a minha internet ou a sua, André? Acho que não sei. Você ficou meio travado para mim. Também, você ficou meio travado aqui. Mas vamos lá, estou te ouvindo bem agora.
Não, legal. Você Então, eu estava estava te dizendo perguntando, do assim, profissional ser contratado. exato, exato. Eu acho que muitas vezes tem essa questão da sensibilidade do empreendedor, de muitas vezes acabar não conseguindo perceber essa importância, e aí ele contrata um profissional que talvez não está preparado para desenvolver aquele nível de função, aquele nível de trabalho técnico, talvez, e você começa a ter alguns problemas com isso. Não sei, como que você vê isso? É, assim, em alto escalão você tem que tomar sempre muito cuidado, né? As empresas têm que tomar muito cuidado com isso. Porque o investimento não é somente o salário dele, é muito grande. Porque tem as outras pessoas que estão envolvidas, né? Os subordinados ali, eles esperam que seja uma pessoa que vai entrar dentro da liderança, que vai entrar dentro da política da empresa. E é por isso que é sempre muito bom ter um alinhamento aí de expectativas, né? Tanto do profissional quanto da empresa. Porque o profissional ele também tem expectativas lá dentro, né? Sim, Então, esse alinhamento ele é muito importante. É claro que o valor de mercado ele muda bastante de um profissional para o outro por conta desse histórico dele, né? Você pega certo. muita gente que tem currículos muito bons. Tem a questão que nem você fez a analogia do futebol. Eu não sei se Está me ouvindo bem? a minha imagem... Ouvindo bem? Opa, deu uma melhorada aqui agora. Acho que foi. Vamos tentar? Então, é claro que de um para outro tem uma diferença, pode ter realmente uma diferença de valores aí, mas tem uma coisa que nem você fez uma analogia com o futebol, também tem aquele fato de você contratar um jogador que ele tem o perfil do histórico da empresa, do clube, né? Enfim. Tem muito disso, né? O profissional que ele tem os princípios muito bem próximos. E isso também é algo importante de se ter dentro da governança corporativa, que é a missão, visão, valores. Uma vez que você tem o seu propósito de vida bem direcionado, próximo do propósito que é da empresa, de missão, visão e valores, isso acho que fica muito, muito próximo. Se não deixar essas situações de lado, né, esses pontos de vista de lado, você consegue diminuir esse risco todo, né? Sem dúvida. Não, eu acho que tem total coerência. O fato de você ter um perfil do profissional se encaixar com a visão, missão e valores da empresa faz toda a diferença no sucesso desse encaixe, né? Prestação do serviço do profissional em relação às expectativas que a empresa tem. Eu acho que faz toda a diferença. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui que o Bruno Kelly já mandou uma pergunta pra gente aqui. Olha, está perguntando o seguinte, Wilson. Qual a visão de vocês quando se fala em controles e indicadores financeiros econômicos? Visto que são coisas diferentes, sim, são coisas diferentes, né? Como explicar isso ao empresário? Porque é fácil, quando você fala de controle financeiro e indicador financeiro, realmente são coisas distintas, né? Então, assim, como é que a gente consegue explicar isso, né? Pro empresário que muitas vezes é esse empreendedor aí que a gente já estava brifando no início do nosso papo aqui. Isso é bem difícil mesmo. Teve uma vez, eu fiz uma reunião junto com o Benito, nós estávamos falando com um professor de uma universidade top 100 no mundo. Certo. E ele me mostrando alguns controles, alguns indicadores, e ele falando assim, como passando para a gente, né? Olha, isso é bom ter, tudo mais. E aí ele começou a falar de indicadores de liquidez, margem, rentabilidade, giro de estoque, retorno de investimento. Ele falando desses indicadores. E ele falou assim, ponto de equilíbrio. E aí ele falou assim para mim,
Por exemplo, eu vi que no seu material aqui faltou taxa interna de retorno. E aí eu peguei e falei assim, professor, desculpa a correção, eu sem chamar ele pelo nome, chamando de professor, mas... professor, taxa interna de retorno é um indicador financeiro de fluxo de caixa. Eu não posso usar em resultado, que são esses outros indicadores montados em cima de DRE. Olha a diferença. Então nós estamos falando que é algo tão complexo que, assim, até mesmo para professores, até pode acontecer disso. E ele, na hora, ele falou assim, poxa, você tem razão, preciso até rever um material aqui. Então, essa diferença que se tem entre um e outro econômico e financeiro é que ele tem que ser voltado para o caixa mesmo. Aquilo que a empresa está usando para o caixa. É entrada de dinheiro e saída de dinheiro. Quando a gente fala econômico, ele é completamente diferente. Ele é de viável. Ele é de viabilidade. Se você compra uma matéria-prima por 10 e vende ela por 20, esse negócio economicamente é viável. Mas se você compra ela por 10 no mês 1 e vende ela por 20 no mês 5, você ficou 4 meses aí com caixa chorando. E se você vende ela por 20 no mês 5, com o fluxo financeiro invertido, por exemplo, pagamento para 70, 80, 90, 120 dias, como a gente sabe de alguns casos aí, ou seja, financeiramente ela é muito mais inviável ainda, porque assim, o que quebra uma empresa não é a lucratividade, na verdade, é a capacidade de geração de caixa da empresa. Se a sua empresa ela pode ser extremamente lucrativa do ponto de vista econômico, mas se ela não tem capacidade de gerar caixa, você vai quebrar, não tem jeito. Porque a geração de caixa ela vai do seu bolso. Ela vai do seu bolso. Né? Um exemplo que eu gosto de dar é o posto de gasolina. Né? Quando anuncia na televisão que vai ter um aumento do combustível, né? Um aumento do petróleo. Aí o posto de gasolina já aumenta. Por que ele já está aumentando se ele não pagou mais caro? Porque o que ele está fazendo, ele está se precavendo em caixa. Ele não está se precavendo economicamente. Economicamente, ele vai conseguir passar. Mas se ele não colocar o dinheiro no caixa já, ele vai ter que desembolsar do bolso dele para comprar mais caro. E se ele não tiver esse dinheiro de capital de giro? Né? Então ele vai ficar sem esse fôlego. Esse é um exemplo simples, mas ele é muito prático no dia a dia. Sem dúvida, sem dúvida. Então, economicamente, ele vai continuar sendo viável, né? Ele vai continuar sendo viável porque ele não vai comprar, ele não vai vender mais barato do que ele compra. Né? Ele sempre vai ter lucro, só que o gap disso, né, o momento de colocar o dinheiro é outro. Tem empresas, assim, a maioria das empresas às vezes não percebe que se ela aumentar o faturamento, ela vai precisar de mais dinheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, mas é exatamente esse o ponto. Mas eu acho que o cerne da questão ele é exatamente esse, Wilson. Muitas vezes, e eu vou me colocar dentro dessa seara, né, nós empreendedores, nós temos essa coisa, dessa visão do tipo, não, quanto mais faturar, melhor e tudo mais. E aí, quando você não tem os controles financeiros adequados para que você consiga ter... E muitas vezes você pode até ter, mas se você não tem alguém que consiga chegar e desmistificar, porque não são coisas muito simples, muitas vezes esses controles eles não são tão amigáveis para quem não está dentro dessa rotina. Então, por exemplo, é como você disse, o cara ele é bom naquilo que ele se propôs a fazer. Ele identificou uma oportunidade de negócio no mercado e ele é bom naquilo, então ele vai conseguir fazer coisas impressionantes e muito boas. Só que muitas vezes esse cara não tem o nível de conhecimento técnico do ponto de vista de controle para saber onde que ele pode tomar uma decisão para ir para a direita ou para a esquerda, ou recuar, ou acelerar. Né? E aí a Cris, que é a nossa ouvinte que está aqui conosco, ela fez um comentário que é bastante intrigante, né? E que não deixa de ser uma realidade, que controles com profissionais e recursos internos custam caro para manter. Né? E isso é um tipo de jargão, digamos assim, que muitos empresários lançam mão. Né? E aí, o que nós podemos dizer
para um empresário que chega e falar, cara, não tenho condições de manter um profissional desse nível por conta disso, daquilo outro. O que ele pode fazer com isso, Wilson? Por muitas vezes tem que tomar cuidado que isso pode ser uma economia burra, né? Isso pode ser uma economia burra. Porque, assim, já tive experiências já pessoais e até dentro da consultoria de estar trabalhando dentro de uma empresa, estar executando os processos tudo bonitinho lá, fazendo todos os indicadores, a empresa funcionando como um reloginho, passando as informações corretas para a contabilidade tomando as decisões, e aí assim, você ganha de impostos, você ganha uma série de coisas. Sem dúvida. Só que isso, por muitas vezes, nesses controles, é que assim, os profissionais, eles procuram muito fazer esses controles para ter economia e tudo mais. Mas poucos profissionais começam a demonstrar essa economia, o que essa economia está gerando. E aí, o empresário, às vezes, ele não tem essa sensação, ele não consegue observar isso. Então, eu já cheguei a ver situações de que, assim, cancelam o trabalho da consultoria ou cancelam o trabalho daquele profissional porque acha que consegue tocar agora. E aí, na hora que vai tocar, vê que o buraco é um pouco mais embaixo. Não é que o profissional tenha guardado isso com ele, de como fazer, porque o bom profissional ele tem que treinar, o bom líder aí, né, o bom gestor, ele tem que treinar os profissionais dele para que ele possa tirar férias e as coisas continuem normais, né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. ou até mesmo ele possa se aposentar, ele pode sair da empresa, buscar novos desafios e a empresa continua seguindo normal. A questão é que esse seguir normal tem sempre um porquê. Então, o porquê que eu estou fazendo uma cobrança antecipada do meu cliente, por que eu estou vendo se o cliente vai pagar no dia antes do vencimento? Por que eu estou fazendo essa rotina diária? Né? É justamente para diminuir o índice de inadimplência. Entendeu? Quando você não faz isso, a coisa fica um pouco mais frouxa. Em momentos de crise assim, quem é esquecido não é lembrado depois. Né? Porque assim, tem muitas contas que é aquela, né? Eu vou pagar aquele que está mais me incomodando aqui. Aquele que mais me cobra é o que eu vou pagar, não vou ficar com aquele cara na minha orelha. Então, se você faz esse trabalho... Sim, não, sem dúvida. Nós temos um diretor na Confirp que ele tem uma frase que é sensacional. Ele fala que quem chega primeiro bebe água limpa. Perfeito. Eu acho máximo, ótimo. Porque tem tudo a ver, tem tudo a ver. Então, assim, tudo tem um porquê, né? E aí, às vezes, se você afrouxa algumas coisas, você fala, não, isso não tem necessidade. Aí começa a surtir efeitos diferentes, e aí você acaba perdendo aquele resultado depois. Eu estava hoje conversando com um consultor na Avante, e eu estava dizendo para ele de uma experiência há 15 anos, entre desconto de títulos. Comprava-se títulos, comprava matéria-prima de um lugar que, se pagasse à vista, teria 3% de desconto. Certo. E aí eu fazia antecipações de títulos abaixo desses 3%, que aí eu ganhava esse gap. E aí era o financeiro que estava ganhando isso. Era o financeiro. Era uma estratégia financeira que estava fazendo, estava ganhando. E aí, quando você ia olhar lá os indicadores de juros, porque a empresa acabava pagando juros altos. Esse indicador era altíssimo. Mas aí eu tinha que mostrar junto o outro indicador do que eu estava ganhando de desconto de compra, por estar pagando à vista. E aí esse indicador era muito mais alto. E aí essa diferença, ainda por cima, eu virava para o pessoal que trabalhava no financeiro e falava assim para eles, vocês que fizeram isso, vocês se pagaram. Ou seja, se você não tem o controle, se você não tem o controle, como é que você consegue tomar uma decisão dessas? Você não toma. Você não toma, às vezes, até por medo. Até por medo, porque é arriscado fazer. É muito simples falar assim, olha, eu tenho um desconto na compra de matéria-prima de 3% e eu tenho uma taxa de desconto num fundo de 2%. Pô, tô ganhando. Certo. Só que você fica mandando títulos com prazo médio de 60 dias, ou seja, você não tem mais esses 2, né? Você tem 2 exponencial, 2 elevado ao quadrado.
porque é juros compostos. Sem dúvida. Não, mas Então essa exatamente conta não vai isso. fechar. Mas é exatamente isso. E aí a gente falando dessa questão da importância, fica muito claro nesse nosso bate-papo que, independente do tamanho da empresa, né, as grandes multinacionais, como a gente já brifou isso no início, para quem não estava aqui, a gente já sabe que eles têm uma grande preocupação com essa coisa de controles, de indicadores, de demonstrativos e tudo mais, porque eles não dão um passo sem ter um documento com um relatório que vai dizer para eles onde eles estão pisando, né? E muitas vezes o que a gente acaba vendo em muitas empresas é que eles acabam dirigindo às cegas, essa que é a palavra. Né? E aí a gente falou um pouquinho também sobre a questão de muitas vezes a inviabilização por custo. Né? E aí eu queria te perguntar assim, a terceirização dessa... Porque assim, muitas vezes ele não é grande o suficiente para ter condições, né, de repente bancar um profissional desse como funcionário, mas ele precisa dessas orientações, dessas informações e tudo mais. Eu pergunto para você o seguinte, você acha que a terceirização ela é um caminho a ser considerado quando a gente fala dessa questão de controles, organização de controles e tudo mais? Aí é uma coisa que é natural da evolução administrativa, né? Da evolução do mundo e evolução administrativa, né? Vamos pensar o seguinte, André, a Confirp tem 34 anos. Eu comecei a trabalhar há 26. Eu trabalho na área financeira há 26 anos. Quando eu comecei a trabalhar, eu via que poucas empresas usavam escritórios de contabilidade. Muitas tinham o setor de contabilidade dentro da própria empresa. A empresa que eu trabalhava era uma rede de supermercados que tinha 5 lojas. Né? Naquela época era uma rede grande. Era uma rede grande, que era mais comum, né, nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. E nessa época, sabe quantas pessoas tinha dentro da contabilidade? Do escritório de contabilidade, não. Do setor de contabilidade dessa empresa, um supermercado com 5 lojas, eram 22 pessoas, André. Nossa! 22 pessoas dava para abrir um escritório de contabilidade e fazer para centenas de que nem tem isso. Tem muitos escritórios de contabilidade que não tem isso. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? Esse trabalho ele foi terceirizando. Né? Isso também, se for um pouco antes, se for avaliar um pouquinho antes, nos anos 80 existia muitos setores jurídicos dentro de empresas, até empresas de médio porte, existia setores jurídicos lá dentro. Ainda nos anos 90 nós víamos o setor de processamento de dados, lembra disso? Sim, o CPD, o famoso CPD. Né? Então isso era muito comum. E nos anos 2000 aconteceu muito disso também com o setor de marketing. Pode ver, o setor de marketing ele começou a se terceirizar demais. Por conta das mídias sociais, a coisa começou a mudar. A parte de propaganda e publicidade também mudou bastante. Então, nada mais natural que ter também essa mudança. Às vezes, para uma empresa manter um controller, pagar 15, 20 mil reais para ele por mês, é muito pesado. E às vezes é até pesado para esse controller, dependendo do tamanho da empresa, é muito pesado para ele conseguir trazer um fator econômico que justifique esse salário dele. Sem dúvida. Porque é um salário já, nas médias de hoje, a retirada muito próxima de um executivo. Então, as pequenas e médias empresas, elas ficam sem esse tipo de profissional por conta do valor. É possível contratar profissionais com valores mais baixos para isso, mas é muito mais por conta da crise. O profissional acaba aceitando esses valores. É claro que também tem a questão do currículo, como você falou lá no começo da conversa, né? Que aí tem valores realmente diferentes, mas a base acaba acontecendo isso. Então, terceirizar esse tipo de serviço de uma controladoria, ele é bastante válido.
para você ter esses indicadores, para você ir lá fazer a leitura, para o controller ir até lá, fazer a leitura desses indicadores, fazer follow-up, fazer o acompanhamento de budget e forecast, sabe? Fazer um planejamento um pouco mais de longo prazo, sempre procurando estratégias, indicadores e índices sobre os produtos para ver qual é o produto que está trazendo rentabilidade, qual não está. Então, essas coisas são válidas. E aí, você não precisa ter full-time esse profissional lá. Esse profissional ele pode ir lá e fazer um serviço de advisory, né, um serviço de aconselhamento. Né? Então, eu acho isso algo muito natural que se aconteça no mercado. Porque aconteceu com outros setores. Por que não acontecer também com a controladoria? Né? Sem dúvida. E o fato de você talvez não ter um vínculo empregatício, né, muitas vezes acaba que você fica talvez mais livre para conseguir colocar a vida como ela é para o empresário e muitas vezes dá um choque de realidade nele que muitas vezes precisa, né, porque muitas vezes assim, o cara ele é brilhante naquele negócio dele, só que muitas vezes ele é um pouco cabeça dura também, né, e aí o funcionário às vezes vai ficar um pouco receoso de repente chegar e falar, olha, não é por aí, não é por aqui e tal. E quando você tem um terceiro que está lá, precisa justificar o honorário que ele vai receber no final do mês, muitas vezes ele consegue chegar e dar esse choque de realidade, muitas vezes até pela questão das atribuições e pela qualificação técnica dele, o nível de credibilidade que ele vai ter junto a esse tomador, a esse decisor, vai ser talvez mais efetivo também, não é? Exatamente. Exatamente. O empresário, ele tem uma visão boa do negócio dele, né? Quando, às vezes, ele não tem noção, às vezes, do que o negócio cresce e ele acha que ele continua tendo o controle de quando a empresa era em outro patamar. E aí é que ele se perde. Tem que ser humilde para perceber certas situações, que você não consegue abraçar o mundo. Primeiro que se você quiser ficar fazendo administrativo, você deixa de vender, né? Sem dúvida. É fato. Então, ninguém tem que se punir por conta disso, né? Cada um seguindo o seu conhecimento é muito válido. Faz parte até de um dado de governança, de compliance, que é o organograma, né? Respeitando ele. Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso assim, a gente está começando a caminhar para o fim do nosso bate-papo aqui, Will, mas assim, sintetizando tudo que a gente discutiu aqui dentro de todas as nuances que a gente abordou, eu entendo, aí eu gostaria que você corroborasse ou me contradizesse, né, por que não? O especialista aqui é você, eu sou um mero aprendiz. Eu consigo concluir que os relatórios e o controle financeiro e todos os demonstrativos, eles são extremamente imprescindíveis para todo tipo de empresa, independente do tamanho, independente da atividade, porque é através dele que você vai conseguir ter uma gestão efetiva e fazer com que o seu negócio prospere e se perpetue, né? Então, poxa, se você de repente entende que o teu negócio ele não é grande o suficiente para que você tenha um profissional para tomar conta disso, hoje com a tecnologia, com os meios de comunicação e com todas essas ramificações de empresas que existem hoje no mercado, existem uma série de soluções em empresas muito boas, né? Aí a gente pede para subir o nomezinho aí da Avante Assessoria, que podem, de repente, implantar um sistema de controle financeiro e econômico que vai ajudar o empresário a ter esses controles, né? Todos esses controles necessários aí que a gente já vem abordando aí, né? Que é o fluxo de caixa, né? O DRE gerencial e tudo mais, e que vai ajudar inclusive o seu contador, né, a fazer o trabalho dele de uma forma melhor, de uma forma mais limpa, né? E se esse contador não fizer isso, você traz a empresa para a Confirp, que os contadores da Confirp vão fazer. Eu tenho certeza absoluta disso. Tem um pessoal aí na Confirp aí que, olha, eu vou te falar. É que santo de casa não faz milagre, eles trabalham, não fazem milagre. Eles trabalham bastante. Verdade. Nesse caminho. Uma coisa que, assim, só completando, eu concordo disso que você tá dizendo, mas só completando,
eu penso que é assim, que os empresários eles precisam pensar sempre nisso, exigir esses controles, mas que eles olham, que eles não deixem de olhar esses controles, criem uma rotina de olhar, mas também que tem que ser algo de tiro curto, né? Claro. A gente usa um termo dentro da Avante que é assim, tem reuniões de demonstrativos de elevador, né? Você tem que falar todos os indicadores, você tem que passar a situação da empresa dentro do elevador, enquanto você está no elevador No com o período chefe. de. No período até chegar ao andar. Quanto mais curto, mais baixo o andar, mais você tem que ser rápido. Se o cara estiver no primeiro andar, então, meu Deus. Se o cara tiver andar, você convence o chefe de discada. Tá Vamos certo, de escada tá aqui certo. para ganhar um tempinho. Mas assim, mas é justamente por conta de você não criar algo burocrático e que seja cansativo. Falar de financeiro, de indicadores, essas coisas, ela pode ser muito burocrática. Sem dúvida. Ela pode ser E muito enfadonho, burocrática né? e se tornar um assunto chato. Enfadonho, é verdade. É. É verdade. Então para o empresário que ele tá acostumado de ver o resultado, eu quero saber do resultado, quanto deu, quanto eu preciso, o que eu tenho que correr atrás, o que eu tenho que cobrar, é disso que ele quer. Agora, Claro. como chegou até lá, tudo mais, ele te paga para que você faça, audite, informatize, que você faça da melhor maneira possível. Né? Sem Que você dúvida. crie backups, que você dê segurança, ele quer exatamente isso de você, mas ele não vai ficar entrando nesse detalhe. E ele nem pode perder esse tempo. Então, também quem passa isso para ele também não deve ficar cobrando esse tempo dele. Né? Sem Aí não dúvida. cabe. Não, muito legal. Muito bom mesmo. Wilson, eu quero de verdade, de coração aqui, agradecer você, agradecer a Avante, que sempre que a gente precisa estar à disposição de somar conosco, de estar junto, de compartilhar conhecimento, de nos ajudar. A gente, em nome da Confirp, eu quero te agradecer, dizer que nós somos muito gratos e muito honrados de ter a Avante Assessoria como nossos parceiros, né? E pedir para você dar uma mensagem final aí, enfim, falar novamente aí como é que a gente encontra a Avante, enfim, o que os empresários podem esperar da Avante aí, o que eles podem buscar com vocês. Por favor, a palavra é sua. Legal. Primeiro de tudo também agradecer a Confirp, o Grupo Agra e a Avante do convite, né, de me chamar para esse bate-papo. Primeiro que eu bato papo com você, André, para mim já é algo que eu faço assim de uma maneira que eu gosto muito. Sempre conversar com você é um prazer enorme. E receber esse convite... da Confirp, da Avante, do Grupo Agra, para mim é uma honra também. Agradeço essas três instituições aí para me colocar o Wilson, para me dar a oportunidade do Wilson, pessoa física, aqui, Legal. sempre conversando a respeito disso. A Avante, como eu disse, ela tem 15 anos de mercado, nós atuamos no segmento de recuperação de empresas, né, uma recuperação administrativa, a base que a gente busca. Nós temos 18 consultores lá, separados em controladoria, gestores e gerência financeira. Assim, vou arriscar falar o nome de algumas pessoas aqui, porque que, assim, são profissionais assim, fantásticos. Eu estou amparado e trabalho junto com pessoas assim, fantásticas. Né? Na controladoria tem a Renata Delgado, que é doutora em finanças. O Bruno é um controller com experiência de mercado aí em multinacionais e home centers, profissional de alta capacidade. O Juliano Gracioli é um controller também, excelente organizador financeiro. O cara é impressionante. Ele está atuando num projeto, André, que ele toca sozinho, ele faz sozinho o faturamento, contas a pagar, contas a receber, o fluxo de caixa, o budget, o DRE, a folha de pagamento numa empresa que fatura 3 milhões por mês e tem 150 funcionários. Impressionante. Nós temos profissionais realmente fantásticos. A Kátia, na parte de gestores, tem a Kátia, que é especialista de gestão de crises, turnaround. O Cristóvão, que é um executivo de grande experiência em multinacional também, especialista em governança corporativa. O Carlão também é um executivo que foi executivo em grandes empresas, até internacional.
Experiência em estratégia comercial ele tem. A Alisson, que faz indicadores de RH, liderança e desenvolvimento humano. No âmbito financeiro tem a Tatiana Morim, o Vitor, a Silene, Cristiane, o Oliver, a Ana Maria. Talvez eu peço desculpa se eu esqueci alguém aqui de falar, todo mundo de cabeça é difícil. Mas, assim, são gestores financeiros, assim, de alta capacidade, uma organização muito grande. Você vê apresentações do Vitor e do Oliver, são coisas de tirar o chapéu. A organização da Cristiane Paulini e da Tatiane também é fantástico. Além disso, a gente também tem a doutora Priscila, que está sempre dando apoio para a gente, tirando dúvida jurídica também. Então, é uma equipe bastante unida e, assim, quando eu pode esperar da Avante, né? Quando você me pergunta o que o cliente pode esperar da Avante, é com um grupo de profissionais desse perfil. Né? Com um perfil dinâmico, com um perfil variado, que trabalha em conjunto. Né? Então, isso é muito legal. Eu não vou nem dizer que é um time, é uma seleção. A Avante é uma seleção. É uma equipe que a gente... se sente muito à vontade de trabalhar junto e muito segura de trabalhar junto, graças a Deus. E para nos encontrar, o site é avanteadm.com.br e nas mídias sociais, @Avante Assessoria Empresarial. Legal. Bom, gente, eu vou aproveitar o momento só para poder dar um recado para vocês, que é bastante importante. Dia 7 de julho, às 17 horas, nós teremos um treinamento online de tributação da economia digital com a APET, Associação Paulista de Tributação. Então, quem não se inscreveu ainda, entra lá no site da Confirp, se inscreva, porque vai ser muito legal esse treinamento, vai agregar muito valor, não perca essa oportunidade, vale a pena. Tá? Eu já estou inscrito, eu estarei lá, com certeza, porque conhecimento, como eu disse, nunca é demais. Então, aguardo a inscrição de vocês, conto com a presença de todos vocês lá, venham lá nos prestigiar com a presença de vocês. E gostaria de convocar muito bacana vocês, esses cursos. Ainda... Sem dúvida, sem dúvida. Fantástico, quero convocar demais esses cursos via Zoom. Sem dúvida, é muito legal, é muito legal. O conteúdo é muito bom, é muito bom. Vocês não vão se arrepender, Quero aproveitar para convocar vocês, quem ainda não se inscreveu no canal da Confirp, no YouTube, por favor, façam a sua inscrição. A gente está divulgando bastante vídeos lá, bastante informação relevante para vocês. Eu tenho certeza que vocês terão no canal da Confirp uma fonte de informação inesgotável para que vocês consultem a hora que vocês quiserem, onde vocês estiverem. Então, fica mais esse apelo meu aqui. Entrem lá no YouTube, procurem o canal da Confirp, se cadastrem lá, cliquem no sininho, e aí a gente vai sempre municiar, manter vocês aí abastecidos de informação de qualidade, tá certo? Wilson, mais uma vez, quero agradecer a sua presença. Posso dar só mais um recadinho, André? Claro. Só mais um recadinho, André, que eu estava deixando passar aqui no tempinho, por favor. Vai lá. Amanhã, olha isso, meu chefe me manda embora, André. Vai lá. Amanhã nós temos uma live também com o executivo-chefe da Avante, o Benito Pedro. Legal, né, grande Benito. Que é como preparar uma sucessão patrimonial. Essa live vai ser vai ser pelo canal do YouTube da ABFIN, que é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Legal. Vai ser amanhã, dia 3 de julho, às 15 horas. Então, entrem lá no YouTube da ABFIN, ABEFIN de Financeiro, Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Essa live é amanhã com o Benito Pedro. Show de bola, Wilson. Obrigado pela dica. Estarei lá com certeza prestigiando vocês. E, gente, aproveitar então para agradecer, para a gente finalizar, agradecer o Wilson mais uma vez. Obrigado. O seu conhecimento e a sua disponibilidade de compartilhar conosco é sempre muito boa. Agradecer a todo mundo que acompanhou, que esteve com a gente. Pessoal, muito obrigado mesmo. Desejo a vocês um ótimo restante de quinta-feira. Sexta-feira, último dia da semana, mais uma oportunidade para a gente fazer grandes negócios. Tá certo, gente? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Andrezão.